Eu agradeço ao Senhor Jesus por exatamente tudo, por esta mais rica oportunidade que Ele concede a cada um de nós que se faz presente aqui em nosso meio. E eu já posso sentir a presença, Ele já tem manifestado, e eu não tenho dúvidas que Ele se faz presente em nosso meio. Eu vou deixar uma palavra para os irmãos, para a meditação. Logo depois vou estar pedindo. Vou pedir agora, nas orações dos irmãos, a cada um de suas orações, intercedermos a favor de um amigo meu, por nome de Álvaro. Ele me ligou e me falou que foi diagnosticado com alguns nódulos no pescoço. Aí os irmãos, em nome de Jesus, colocam ele em oração. E a palavra que eu vou estar lendo é em Mateus 12, 33, que fala assim: árvores e seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Palmas que exalta o Senhor. Eu vou estar louvando o Senhor também. Toda a igreja me ajuda em nome de Jesus. Hoje eu vim aqui para te adorar. Estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma, para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção, hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Hoje eu vim aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma, para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção, hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Palmas que continuam exaltando o nome do Santo Senhor. Amém. Glória a Deus nessa noite, meus irmãos, prepare dar essa noite. Amém, Jesus? Glória a Deus. Quando assim, ó. Aleluia, aleluia.
Medite nesse louvor nessa noite, amém, Jesus? A pessoa está chegando nessa noite, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Por meu fogo é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte o que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas, o que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele grito do Criador, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Você pode andar, você pode ir. Nós vamos escutar com palmas e glória a Deus. Não há ferrolhos, nem portas, o que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele grito do Criador, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Palmas, galera, amém? A de pé nessa noite, amém, Jesus? Nós vamos estar recebendo a bandeira nessa noite, amém? Quero separar do Senhor nessa noite, amém, Jesus? Nós vamos fazer oração nessa noite, amém? Para essa oportunidade nessa noite, amém, Jesus? Soberano Deus eterno, ó Pai, te dou graça nessa noite, ó Pai amado, Senhor. Ó Deus amado, Espírito Santo do Senhor, nessa noite, ó Pai amado. Muito obrigado por essa oportunidade nessa noite, Senhor. Prepara nosso coração nessa noite, para vir tua voz nessa noite, ó Pai amado. Deus amado, Deus querido. Ó Deus amado, nessa noite, Senhor. Que a tua presença esteja nessa noite, ó Pai amado, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido. Ó Pai amado, nós te damos graça nessa noite, Senhor.
ó Pai amado, nesse lugar, Senhor, ó Deus amado, Espírito Santo, em nome do Senhor, nessa noite, Senhor, ó Pai, eu te dou graça por tudo nessa noite, ó Pai, fica conosco nessa noite, vez, ó Pai, do Filho, do Deus Santo, Espírito Santo do Senhor, nessa noite. Mostre o versículo do Senhor Santo com palmas, ó Deus, amém? Pode, Deus, Senhor Santo com palmas, e glória a Deus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Quem está alegre de estar na presença de Deus, diz aleluia. Vou ler aqui alguns versículos no livro de Salmos, capítulo 123, e o versículo 1 a seguir. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Livro de Salmos, capítulo 123, e o versículo 1 a seguir. Glória a Deus, aleluias. É motivo de nós agradecermos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na casa do Senhor, porque nós sabemos que até aqui o Senhor Ele tem nos ajudado e Ele tem nos sustentado até aqui. Diz assim: a Ti que habitas nos céus eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém, irmãos? Vamos louvar assim. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústias e dor. Deixe o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inextremíveis, inextremíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inextremíveis, inextremíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
Amém, irmãos? Vamos entrar em oração nessa noite. Espírito Santo de Deus, nesta noite nós viemos agradecer a Ti, meu Pai, em primeiro lugar, por mais esta oportunidade, meu Pai, que nos foi concedida nesta noite, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade, nós venhamos te pedir a Ti, meu Pai, mais uma vez, perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, meu Pai, por todas as nossas iniquidades, meu Pai, até mesmo, meu Deus, em pensamento, quando nós pecamos contra o Senhor, meu Deus. Nos perdoa, meu Deus e meu Pai, por cada dia, meu Deus e meu Pai, que nós pecamos contra o Senhor, meu Deus. Nós pecamos, meu Pai, por pensamentos, por palavras, meu Pai. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus, porque é pela misericórdia do Senhor que nós estamos de pé, meu Deus e meu Pai, nesta caminhada, meu Deus. Tem misericórdia, Jesus, da vida de cada um de nós, meu Deus, que se faz aqui presente nesta noite, Senhor Jesus. Porque, meu Deus e meu Pai, nós queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, meu Pai. Porque assim, meu Deus, adora os verdadeiros adoradores, meu Deus. O Espírito Santo da verdade, que o Senhor venha mudar, meu Deus, até mesmo as nossas palavras ao orar, ao clamar ao Senhor, meu Pai. Porque, meu Deus e meu Pai, a cada dia mais nós queremos, meu Deus, nos aproximar do Senhor. Nós não queremos mais, meu Deus, ser aquele homem, meu Deus, aquela mulher, meu Deus, que num dia nós fomos no passado, Senhor Jesus. Mas queremos, meu Deus e meu Pai, herdar a vida eterna, meu Deus, que estará preparado, meu Deus, para aqueles que serão salvos, meu Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a santificar a cada dia mais a nossa vida na Tua presença, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus e meu Pai, a cada dia mais obedecer a Tua palavra, Senhor Jesus. Por mais, meu Deus, que nós tropeçamos, por mais que nós falhamos, Senhor Jesus. Mas até aqui, meu Deus, o Senhor tem ouvido o clamor dessa igreja, Senhor Jesus. Até aqui, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem ouvido a nossa oração, meu Deus e meu Pai. Que a cada dia mais, meu Deus e meu Pai, que nós não venhamos, meu Deus, ser da mesma maneira, não. Mas que venhamos, meu Deus, melhorar a cada dia mais na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Enquanto a mocidade se prepara ali, vamos ouvir essa oração com o irmão Mário nessa noite que se faz aqui presente? Aleluia, louvado seja Deus. Receba o servo do Senhor com as palmas, glorifiquem a Jesus, igreja. Eu cumprimento a amada igreja, a paz do Jesus, amém? Aqui eu vou ler o Salmo 93, está dizendo assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado, e não podemos vacilar, o teu trono está firme, desde então, e tu, desde então, a eternidade. Os rios levanta, ó Deus, os rios levanta o seu ruído, os rios levanta as suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o rio das grandes águas e que as grandes ondas do mar. Muitos fiéis são teus testemunhos, a santidade convém a tua casa, Senhor, para sempre. Glória a Deus, glória ao Pai. Amada igreja, eu tenho uma sobrinha que está lá no pé do Acolher Apoio. Inclusive, eu fiquei sabendo que ela ia fazer uma cirurgia na cabeça. Eu peço, amada igreja, se for da vontade de Deus, ora por ela, que ela necessita muito nas nossas orações. Apesar que eu sou um povo católico, mas é através da oração do povo de Deus, quem sabe Deus vai restituir a saúde dela. Amém, igreja? Porque é muito doloroso. Ela já perdeu o pai, já perdeu a mãe. A casa deles lá é uma rebelião, que só Deus tem misericórdia daquela pessoa. Na verdade, quando o pai era vivo, eu já preguei várias vezes para eles. Não acontece que eles não quis ouvir, não deu ouvido. E agora está naquela situação horrível. Só Deus tem misericórdia do povo. Assim nós pedimos a Deus, que Deus tenha misericórdia dela, que faça o possível que o Senhor desejar. Amém, Maria? Então vamos orar para ela, pedir ao Senhor que tenha compaixão dela, que o médico use com poder e autoridade aquela cirurgia, se for vontade dele. Amém, irmã? Bendito seja Deus, Criador do céu e da terra, Pai. Neste momento, Deus querido, vai de encontro com a vida, Senhor. Eu peço, ó Pai, neste momento, ó Pai, se for da vontade do Senhor,
quero fazer a cirurgia, quero ser curado, meu Pai. Deus poderoso, Senhor da glória, vai queimando, meu Pai, aquela enfermidade, meu Pai, sobre aquele corpo, meu Pai. Senhor da glória, faça uma obra, Senhor. Cura aquela enfermidade, meu Pai, daquela vida, porque o Senhor é um Deus poderoso, meu Pai. É um Deus glorioso, meu Pai, que pode mover, meu Pai, aqueles corações endurecidos, meu Pai. Tem misericórdia daquela vida, meu Pai, porque o Senhor tem poder, meu Pai, para ressuscitar até os mortos no passado, meu Pai. Assim como me fez com aquela mulher, meu Pai, que estava com aquele fluxo de sangue, o Senhor curou, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faça o possível, segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Jesus com as palmas. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos receber a mocidade com as palmas que glorifiquem a Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Mocidade ao Shaddai cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Iremos louvar o Senhor com o hino. Mais palmas que exalta o Senhor. Mais palmas que exalta o nome do Senhor Jesus. Pela fé aqui, vejo o céu se abrir e os anjos descendo, trombetas trazendo para este lugar. E aqui já chegou os anjos do Senhor, fazendo uma festa ao som da orquestra, muitos vão escutar. Tem festa de anjos aqui. Se a terra subiu, não sei. Não importa o lugar, pois onde Deus está, festa de anjos tem. Pela fé agora, eu vejo tanta glória envolvendo os crentes. Deus se faz presente com grande poder. E em cima do altar vejo fogo queimar. Tem festa de anjos aqui, tem orquestra de anjos, sim. Pela fé posso ver o arcanjo reger e o coral cantar hoje. Se a terra subiu, não sei. Se o céu desceu também, não importa o lugar, pois onde Deus está, festa de anjos tem. Tem festa de anjos aqui, tem orquestra de anjos, sim. Pela fé posso ver o arcanjo reger e o coral cantar hoje. Se a terra subiu, não sei. Se o céu desceu também, não importa o lugar, pois onde Deus está, festa de anjos tem. Tem festa de anjos aqui, tem orquestra de anjos, sim. Pela fé posso ver o arcanjo reger. Se
se a terra subir, não sei se o céu descer também. Não importa o lugar, pois o nome de Deus está, festa de anjos tem. Não importa o lugar, pois o nome de Deus está, festa de anjos tem. Não importa o lugar, pois o nome de Deus está. Festa de anjos. Glória a Deus. Assim a Mocidade El Shaddai agradece a oportunidade em nome de Jesus. Vamos louvar assim com o hino. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Louvado seja Deus. Eu peço aos irmãos que já se coloquem de pé nesta noite. Vamos estar ofertando na casa do Senhor. Você que também não trouxe sua oferta nesta noite, também se coloque de pé. Estaremos orando ao Senhor. Porque eu creio que se você não tem hoje, Deus pode preparar para você amanhã. Porque nós sabemos que o nosso Deus ele é dono do ouro e dono da prata. E não é impossível que o Senhor não possa realizar na face dessa terra. Então, irmãos, vamos entrar em oração nesta noite assim. Espírito Santo de Deus, eu agradeço a Ti, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, meu Deus e meu Pai, por esta oportunidade nesta noite. Recebe nas suas mãos, meu Deus e meu Pai, a nossa oferta, o nosso voto, meu Deus e meu Pai. Se tiver alguém devolvendo dízimo nesta noite, que o Senhor venha abençoar o celeiro e a vida de cada um, meu Deus e meu Pai.
aqueles também que não têm para ofertar na casa do Senhor. Abençoa, Jesus, a vida de cada um, meu Deus, e meu Pai, que aqui se faz presente, meu Deus. Prepara também, Jesus, para aquele que não tem como ofertar nesta noite, mas o Senhor conhece as condições financeiras de cada um. O Senhor vem abençoar, meu Deus e meu Pai, de forma dobrada na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, meu Deus, a nossa oferta nesta noite. Coloque na salva dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos cantando assim. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Estará também um jovem e uma jovem passando com os votos nessa noite. Você que sentir no seu coração, faça o voto com fé e confia no Senhor, porque Ele pode te livrar, não só você, mas também todas as pessoas da sua família, ou até mesmo pessoas que você conhece. Se você tiver fé e colocar o nome dessas pessoas através desse propósito que você fizer com o Senhor com certeza Ele te entregará a grande vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos cantando mais um corinho assim. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, irmãos? Deus abençoe você que fez o voto do Senhor nesta noite. E você também que não pôde fazer nesta noite, que o Senhor abençoe também a sua vida em nome de Jesus. Você que trouxe a palavra do Senhor aí, abra no livro de Jó, capítulo 2, versículo 3 a seguir. Nós vamos ler em 2 lugares diferentes nesse livro. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 3 a seguir. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluias. Glória ao nome santo do Senhor. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 3 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temamita, Bildade o suíta e Zofar o namatita, e combinaram e juntamente condoer-se dele e consolá-lo.
Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava no pó ao ar sobre a sua cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Agora, no mesmo livro de Jó aqui, no capítulo 38, e o versículo 1 a seguir, para os irmãos entender parte da mensagem que o Senhor me deu nesta noite. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Diz assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando interrompeu na madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Agora nós vamos parar por aqui. Agora nós vamos orar ao Senhor assim: Espírito Santo de Deus, a tua palavra, meu Deus, foi lida aqui neste lugar, meu Deus e meu Pai. Senhor, venha, Jesus, falar com cada um de nós, meu Deus e meu Pai, porque eu não sei, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor há de trazer aqui nesta noite, meu Deus e meu Pai. Mas eu creio, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem uma palavra revelada do Teu Espírito Santo, vinda do trono alto do Senhor. Fala, Jesus, através das nossas vidas, meu Deus. Por mais que nós sejamos tão pequenos na presença do Senhor, mas é pelas Tuas misericórdias que aqui se fazemos presente nessa noite, para Te bendizer e para Te glorificar. Fala, Senhor, meu Deus, ao coração de cada um que se faz aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai colocar a sua Bíblia no seu lugar e dar a melhor salva de palmas para exaltar ao Senhor Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, uma história que pode-se dizer que na vida de um homem ela foi muito complicada. Esse homem, irmãos, ele passou muita luta, muita prova, mas ele era um homem fiel ao Senhor, como diz a palavra de Deus. Ele era da terra chamada de Uz, seu nome era Jó. E diz a palavra de Deus que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem que, segundo a palavra de Deus, ele se desviava-se do mal a todo tempo. E se ele era um homem que se desviava do mal, ele era um homem que ele andava em constante vigilância, porque é somente na vigilância no Senhor que você consegue se desviar de todas as obras malignas. E diz a palavra de Deus que esse homem tinha 7 filhos e 3 filhas. E aqueles filhos de Jó, diz a palavra de Deus, que por muitas das vezes eles faziam festas. Cada dia era na casa de um dos filhos de Jó. E não só eles participavam daquelas festas, não, mas também convidavam também as suas 3 irmãs, que também eram suas irmãs de sangue, para que participassem daquelas festas. E eram por muitos dias, não diz quantos dias a palavra do Senhor, quantos dias que duravam aquelas festas, mas aqueles homens estavam lá festejando. E diz a palavra de Deus que assim que terminava aquelas festas, Jó apresentava sacrifícios ao Senhor, devido àquela situação pelos quais os filhos dele estavam. Sabe por quê, irmãos, que Jó apresentava sacrifícios ao Senhor? Porque diz a Bíblia que naquele momento, Jó pensava que talvez aqueles homens tinham pecado contra o Senhor, que às vezes tinham blasfemado contra Deus. Então, naquele mesmo momento, irmãos, diz a palavra do Senhor que Jó se levantava de madrugada, ele e seus filhos, e ele ia lá e apresentava ao Senhor aquele sacrifício, aquela oferta diante do Senhor, pedindo perdão a Deus, com certeza, pelos pecados que aqueles homens haviam cometido. E assim procedeu-se aquela vida daquelas pessoas naquela situação. Até que uma certa feita, irmãos, aqui não diz quando, mas aí aparece o inimigo do Senhor, o próprio Satanás, que diz a Bíblia aqui. Nós podemos anotar, sim, alguns pontos nessa mensagem, porque ela praticamente é um resumo do que aconteceu na vida de Jó.
Mas tem alguns pontos aqui em que nós precisamos analisar. Com certeza, irmãos, o Satanás ele ficou observando aquele homem durante alguns dias. Antes dele chegar diante do Senhor, porque ele mesmo foi diante do Senhor e se apresentou diante de Deus. Então, com certeza, meus irmãos, ele passou alguns dias observando a vida daquele homem. Observando o deitar, o levantar dele, tudo o que ele fazia. E sabe por que ele ficou observando aquele homem? Para ver se ele conseguia encontrar algum erro para chegar diante do Senhor e o acusar. Só, irmãos, que ele não conseguiu aquilo que ele queria. Então, ele mesmo se chegou diante de Deus, ele foi até lá, onde os filhos de Deus haviam se reunido, se apresentou lá e o próprio Deus perguntou a ele, de onde tu vens? Ele pega e fala assim, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Foi essa a resposta que ele deu. Então, o próprio Deus já falou com ele, observaste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o próprio inimigo pega e fala com ele assim, ele só teme a Deus porque o Senhor deu ele de tudo. Aquele homem tinha de tudo, irmãos, pelo que fala a Bíblia Sagrada. Fala assim que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. Então a prosperidade na vida dele era muito grande. E aí o inimigo foi lá acusar ele diante de Deus, falando assim, que é por causa do que ele tinha, do que Deus tinha dado para ele, que ele servia a Deus. Que foi uma maneira que o inimigo colocou para Deus. E aí, meus irmãos, naquele momento, o próprio Deus pegou e falou com ele assim, uai, mas então, já que é dessa maneira, Deus pegou e permitiu que ele tocasse na vida de Jó, mas que não tirasse a vida dele. Naquele momento, meus irmãos, o próprio Satanás saiu da presença do Senhor, e aí começou aquela situação terrível na vida daquele homem. Na primeira coisa que aconteceu, meus irmãos, é que tinha um povo naquela época por nome de Sabeus, e naquele momento, um servo do próprio Jó, que fala assim que ele tinha muitos servos naquela época, que levaram a notícia até Jó, falando assim que aquele povo que tinha naquela época por nome de Sabeus, tinham levado aqueles bois, aqueles jumentos, e que tinham matado todos os servos que tinham naquela época. E assim que um terminava de dar uma notícia, veio outro servo, falando assim que um fogo de Deus tinha descido do céu e queimado as ovelhas e os servos, e que só ele que tinha restado para poder dar aquela notícia. E passado, assim, pouco tempo, assim, não deu nem tempo de um terminar de dar notícia, vinha outro, falando assim que as ovelhas e os caldeus vieram em 3 bandos e cercaram lá onde é que estavam aqueles camelos presos e também levaram aqueles animais. E por fim, ainda veio mais um dando uma notícia pior ainda do que essa que o Jó recebeu, falando assim que aqueles rapazes, os filhos de Jó, estavam reunidos na casa do que era mais velho, festejando. E aí levantou-se um vento, nos 4 cantos do deserto, veio e derrubou a casa onde eles estavam e acabou matando todo mundo, e só ele restou para dar aquela notícia. Então, meus irmãos, foi uma notícia ruim, uma atrás da outra. E mesmo assim, quando Jó soube da notícia, diz a palavra de Deus que ele sentou na cinza, rasgou as vestes e glorificou o nome santo do Senhor. Ele glorificou o nome santo do Senhor e mesmo assim ele não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. E passado mais esse tempo aí, meus irmãos, porque o Satanás de novo, ele foi lá de novo falar com Deus a respeito de Jó. Com certeza, meus irmãos, ele ficou um tempo observando de novo, porque já tinha tirado os bens materiais dele. Já tinha tirado a família de Jó. Então ele ficou lá observando de novo para ver se alguma coisa saía da boca dele, para poder ele chegar diante de Deus e falar que o que ele falou diante de Deus, que ele ia blasfemar, que ia acontecer. Mas só que não aconteceu o que ele queria. Então, de novo, ele foi lá perante o Senhor, numa reunião também dos filhos de Deus, e se apresentou lá diante de Deus. E o Senhor fez a mesma pergunta para ele, de onde vens? Ele vai e responde, de passear a terra e rodear por ela. E aí, novamente, Deus pega e fala com ele, observaste meu servo Jó? Ele não blasfemou diante de Deus. E mais uma vez, o Satanás pegou e falou com ele assim, que tudo que tem até um ditado que está assim, ó, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então, pela colocação que o inimigo colocou aqui, então, já que é assim, né, então, era só colocar uma enfermidade na vida dele, que aí, num instante, ele ia mudar de ideia, pelo modo como o inimigo colocou. Então, Deus permitiu que ele fosse até ele e tocasse na vida dele, mas que não tirasse a vida dele, porque a vida pertencia ao Senhor. A vida não pertencia ao inimigo.
E mais uma vez saiu Satanás da presença de Deus e foi lá e colocou tumores malignos da planta dos pés até o alto da cabeça. Colocou na vida daquele homem, e aí a partir daquele momento, pelo sofrimento que Jó passou, ele se assentou na cinza e começou a coçar aquelas feridas com caco de telha. Então, provavelmente era uma lepra que aquele Satanás ele colocou na vida de Jó. E naquele momento, eu acredito que foi um momento de desespero da mulher de Jó. Ela vai e pergunta a Jó assim: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas aí Jó pegou e falou assim: como fala você como uma doida? Se nós recebemos o bem de Deus, por que nós não podemos receber o mal? E não fala aqui na palavra de Deus que aquela mulher ela teve resposta para Jó, não. Talvez ela se calou naquele momento. E aí, ouvindo os 3 amigos de Jó, a situação que ele estava passando, eles viram a situação dele, praticamente não o reconheceram e ficaram 7 dias calados observando a vida de Jó. Aí, meus irmãos, nós podemos observar alguns pontos aqui na palavra do Senhor. Porque foi quando Jesus veio que veio aquela mensagem que diz assim, que vigiai e orai. Então, meus irmãos, no sentido de vigiar, não é somente com as palavras nossas, não. Nós temos que vigiar em todo o tempo. Porque até nas atitudes de Jó, ele era um homem que ele vigiava. Porque para ser um homem íntegro, que foi o próprio Deus que falou que ele era íntegro. Não foi homem nenhum que viu esse valor em Jó, não. Para você falar que você é íntegro, então você tem que andar certo em todos os pontos da sua vida. E eu acredito, meus irmãos, que Jó, ele era um homem que, quem sabe, ele não ajudava o seu próximo, devido a tanta riqueza que ele possuía. Quem sabe, meus irmãos, ele era um homem que talvez eu não sei se ele era uma pessoa de oração, porque a Bíblia não fala, mas quem sabe, meus irmãos, ele era um homem que vivia sempre em constante oração, que sempre ficava em constante vigilância. E por causa disso aí, meus irmãos, que o Satanás ele teve inveja da vida de Jó. E nós podemos observar aqui outras coisas, meus irmãos, porque passado esse tempo aí dos 7 dias que aqueles homens foram até Jó, eu não sei assim com que objetivo que eles foram, porque se nós for parar para pensar bem, o inimigo já foi estratégia dele mesmo colocar aquela enfermidade na vida de Jó, porque, pensa bem para você ver, irmãos, uma pessoa que perdeu os bens materiais. Bens materiais, se você trabalhar, você consegue conquistar tudo de novo. E uma pessoa, se ele estiver enfermo, dependendo da enfermidade, ele não tem como conquistar nada. Como é que a pessoa vai sair da miséria se ele está enfermo com uma enfermidade que não o deixa trabalhar? Então, meus irmãos, já foi estratégia mesmo do Satanás colocar essa enfermidade na vida dele, para que assim ele não pudesse se reerguer de novo. Aí, meus irmãos, fala aqui que quando vem esses 3 amigos de Jó, tem mais uns pontos aqui que nós podemos ver na palavra do Senhor. Eles ficaram por 7 dias calados. E quando começaram o diálogo, que teve um diálogo entre Jó e esses amigos dele, foi o próprio Jó que começou falando e ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Se os irmãos for olhar aqui no próximo capítulo seguinte. Ele mesmo amaldiçoou o dia do seu nascimento devido ao sofrimento que ele estava passando. E devido, meus irmãos, o que ele estava passando, em vez dos amigos dele virem consolar ele, ou talvez até mesmo clamar ao Senhor pela vida dele, eles fizeram justamente o contrário, eles vieram acusar Jó. Eles vieram falar que talvez Jó tinha cometido algum pecado para poder ele estar naquela situação. Se os irmãos for pegar aqui e ler a parte assim, que é muito grande, que fala aqui a respeito do que aqueles amigos de Jó, que cada um falava uma fala diferente aqui na palavra do Senhor. Se os irmãos for pegar e ler o tamanho de sofrimento que aquele homem passou, porque eu creio que uma pessoa, quando ele está enfermo, ele não quer contato nenhum com ninguém, e aqueles homens ficaram retrucando a vida de Jó a respeito do que tinha acontecido. Tem um desses amigos dele falou assim que talvez ele não tinha dado água para beber para alguém que estava cansado, que não tinha dado pão para alguém que estava faminto, e que talvez não tinha despedido as viúvas de mãos vazias. Isso está lá em Jó capítulo 22, se os irmãos quiserem ler o capítulo. Então, assim, eles passaram a acusar Jó acerca de coisas que eles nem sabiam que se passava na vida de Jó. Então, meus irmãos, nós podemos ver o seguinte: a maneira que aqueles 3 homens agiram foi errado. Foi errado, sabe por quê, irmãos? Porque se uma pessoa está enfermo, o que o certo seria ter ido lá então? Assim que eles viram a situação que Jó estava, por que eles não levaram? Porque não fala assim, em que situação que aquela mulher, a esposa de Jó, como aquele homem não podia trabalhar, de que maneira aquela mulher viveu? Será que eles tinham recursos financeiros para poder passar por aquela provação durante aquele período?
A Bíblia não fala aqui de que maneira aquela mulher sobreviveu, porque a mulher no passado, ela não é como nos dias de hoje, que ela pode pegar suas coisas e sair para trabalhar, não. A mulher há mais tempo, ela não tinha essa liberdade de trabalhar como nos dias de hoje, não. Então nós vemos, meus irmãos, que aqueles homens, eles tinham de ter trazido um recurso financeiro para a vida de Jó. E a Bíblia não fala se eles trouxeram aquele recurso financeiro para poder ajudar enquanto aquele homem estivesse enfermo. Ou será que eles achavam que Jó ia morrer naquela enfermidade, porque o próprio Jó, parece que em certo tempo ele achou que ele ia morrer na situação que ele estava. Porque provavelmente, como falou que era chagas, então era lepra. E até nos dias de hoje a lepra ela não tem cura perante a medicina do homem. Ela só tem tratamento, mas perante o Senhor não existe enfermidade nenhuma que não possa ser curado. Porque o Senhor, Ele é Deus em todo o tempo. E teve mais uma coisa aqui, irmãos, que nós podemos observar. Quando aqueles homens contemplaram a situação que Jó estava, por que eles não dobraram os joelhos e clamaram a Deus por misericórdia? É o que eles deveriam ter feito, não é ter lançado situações pelo qual erros que o Jó poderia ter cometido para estar naquela situação. Jó, na verdade, não tinha cometido erro nenhum, mas é porque Deus queria provar para o Satanás que havia servo dele fiel na face dessa terra. Então, irmãos, nós temos mesmo que vigiar na maneira do nosso proceder. Nós não podemos ser como esse exemplo que ficou aqui na Bíblia, não. Se você está vendo seu irmão passando por uma prova, ore a favor dele, entregue ele nas mãos de Deus. Faça uma oração, meus irmãos, de maneira que o Senhor possa socorrer aquela vida, porque às vezes você não pode socorrer com algo financeiro, mas você pode dobrar o seu joelho e clamar a Deus. O Senhor Deus dos exércitos, Ele é aquele que Ele ouve a nossa oração. Oh, meus irmãos, e naquele momento, meus irmãos, Jó passou por mais essa tribulação ainda, porque não fala nem quanto tempo que durou aquela enfermidade na vida de Jó. Quando nós vemos aqui esses versículos mais adiante aqui, é o encontro que Deus teve com ele. O encontro que Deus teve com Jó, meus irmãos, fala assim que ele apareceu num redemoinho para conversar com Jó. E aí Deus, o próprio Deus fez a eles aquelas perguntas: onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu coloquei os mares sobre a face dessa terra? Foram essas e mais perguntas que Deus fez para Jó, querendo dizer o quê? Que o homem, por mais que ele estude na face dessa terra, ele não tem entendimento para entender os mistérios do Senhor. Por mais que o homem ele ache que ele é capacitado, que ele sabe falar bonito, que ele sabe orar, meus irmãos, nenhum de nós não sabemos nada, não. Quantos e quantos, meus irmãos, acham que são entendidos dentro da palavra do Senhor, mas não tem entendimento, não? Sabe por quê, meus irmãos? Se o entendimento não vem de lá do alto, nenhum de nós é capaz de pregar essa palavra do Senhor, não? Se o Senhor não der sabedoria, meus irmãos, ai de nós, se nós subirmos aqui no altar do Senhor, não vai sair nada, não, porque o Espírito Santo de Deus é quem fala na nossa vida, é o Espírito Santo do Senhor é quem dá a palavra, meus irmãos. E depois desse diálogo, foi um diálogo também muito grande que Deus teve com Jó. O próprio Jó fala aqui a palavra de Deus no final do livro, que ele mesmo reconheceu que ele tinha pecado contra o Senhor. Ele mesmo reconheceu, pediu perdão a Deus e ele mesmo disse para Deus assim, que eu falava acerca das coisas que eu não sabia e eu conhecia o Senhor pelo ouvir falar do Senhor. Está escrito aqui na Bíblia, meus irmãos, que ele conhecia a Deus por ele ter ouvido falar de Deus, mas ele não tinha tido um encontro com o Senhor. E ele, naquele dia, meus irmãos, ele teve um encontro com o Senhor. E o próprio Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, porque senão Deus ia tratar eles da mesma maneira daquelas palavras que eles falaram com Jó. E para poder Deus não tratar eles da mesma maneira, Deus também mandou que eles pegassem 7 novilhos e 7 carneiros, que fosse até Jó. E aí, naquele momento, Jó ia apresentar aqueles sacrifícios ao Senhor, e Jó ainda ia ter que orar por eles, para Deus poder perdoar o pecado que aqueles homens cometeram. Porque eles também falaram acerca de coisas que eles não sabiam acerca da vida de Jó. E eles assim fizeram, meus irmãos, todos os 3 amigos de Jó, eles foram até ele, apresentar aquele sacrifício, e diz a palavra de Deus que o próprio Deus virou o cativeiro de Jó, a partir daquele momento que ele orou por seus amigos. E depois disso, meus irmãos, ele foi mais próspero ainda do que ele era. Deus deu para ele mais filhos, são 7 filhos também, e mais 3 filhas, e fala assim que as 3 filhas de Jó eram mais bonitas do que todas as mulheres naquela época, e além disso, a prosperidade dele foi em dobro, porque ele tinha 7.000 ovelhas, foi para 14.000. De 3.000 camelos, foi para 6.000. De 500 juntas de boi, foi 1.000 juntas de bois.
E as 500 jumentas também viraram 1000 jumentas. Então, Deus deu para ele a prosperidade em dobro. Mas presta atenção para você ver, irmãos, a vida também daquela mulher de Jó. Naquele momento, ela agiu também no desespero pelas palavras que ela disse para aquele homem. Porque falou com ele que amaldiçoasse Deus e morresse. Eu imagino, meus irmãos, que foi num momento de desespero, porque já pensou você ter perdido todos os seus bens materiais e perdido os seus filhos? Ela estava vivendo a dor do luto. Ela estava vivendo a dor de perder os seus filhos, e aí, quando uma hora para outra, o seu esposo adoece e para na situação que ele se encontrava lá, coçando aquelas chagas com caco de telha, meus irmãos, eu acredito que naquele momento ela entrou em desespero, que ela não sabia mais o que fazer. Ela também, meus irmãos, deveria ter dobrado o seu joelho e também pedido a misericórdia de Deus na vida daquele homem. Sabe por quê, meus irmãos? Tem coisa que a gente não entende, não. Tem coisa, meus irmãos, que foi permissão de Deus passar por aquela provação, mas foi uma prova bastante difícil na vida de Jó. Talvez nem ele não entendia o porquê que ele estava passando por aquilo. Mas só, meus irmãos, que nós podemos prestar atenção assim, em muitos detalhes na palavra do Senhor a respeito dessa mensagem. Quantas das vezes, meus irmãos, às vezes vem uma situação tão complicada na nossa vida e nós, de uma hora para outra, nós queremos nos desesperar. Nós não podemos seguir esse exemplo da mulher de Jó que se desesperou naquele momento. Nós temos que confiar e entregar na mão de Deus. Deus é que vai resolver para você. Aquilo que o homem não pode resolver, você entrega nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor, porque aquilo que você não pode fazer, o Senhor alcança. Às vezes, meus irmãos, falta às vezes mais um pouquinho assim de fé da nossa parte. Falta mais um pouquinho nós dobrar os nossos joelhos e orar, meus irmãos. Orar ao Senhor, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas. O Senhor, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, meus irmãos. Quantas das vezes, meus irmãos, nós fraquejamos na fé? Quantos e quantos, meus irmãos, poderiam estar hoje aqui na casa do Senhor, mas infelizmente não estão? Quantos e quantos, meus irmãos, que outrora caminhavam na presença do Senhor e hoje não estão? Será que é por causa de alguma coisa que passou na sua vida, que às vezes o levou a fraquejar na fé? Oh, meus irmãos, quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós pensamos talvez contrário na nossa vida? Talvez devido ao que nós estamos passando. Quem sabe, meus irmãos, às vezes nós pensamos em desistir da caminhada, em largar tudo, meus irmãos. Mas não pensa nisso não. Se você largar tudo aí que as coisas vão piorar mesmo, se com Jesus está difícil, imagine sem Jesus. E o cumprimento da palavra do Senhor está aí a cada dia mais. Nós vemos os sinais nos tempos, porque a palavra do Senhor, essa profecia, ela tem de se cumprir. A cada dia mais, meus irmãos, a profecia, essa palavra, ela vai se cumprir na vida de cada um de nós. Oh, meus irmãos, quantas das vezes, meus irmãos, a cada dia mais, diz a palavra de Deus que os dias serão abreviados. E realmente, meus irmãos, assim que amanhece o dia, quando nós assustamos, já está de noite. E a nossa posição diante do Senhor, porque Jó em todo o tempo, por mais que ele passou por aquela enfermidade, ele esteve de pé diante do Senhor. Mesmo que o seu corpo físico não aguentava nem levantar daquela cinza, mas aquele homem, meus irmãos, ele não falou nada contra o Senhor. Ele aceitou aquela situação pela qual estava vivendo. Oh, meus irmãos, não tem prova de fé, uma das provas, né? Porque quantas provas de fé que já esteve na Bíblia Sagrada. Essa é uma prova de fé, mas fé mesmo, meus irmãos. Porque se fosse um de nós que estivesse lá no lugar de Jó, quem sabe se nós não teríamos suportado essa provação que Jó passou. Será, meus irmãos, que nós estivéssemos na condição de Jó, nós teríamos suportado aquilo que ele passou? Será, meus irmãos, que nós teríamos conseguido vencer como Jó venceu? Porque o quão difícil é, meus irmãos, para nós conseguirmos vencer nesta vida. E quando se fala em vencer, meus irmãos, é vencer no sentido de herdar a vida eterna. Oh, meus irmãos, quantas das vezes, meu Deus, nós estamos aqui na face dessa terra somente de passagem. Jó também, ele esteve de passagem na face dessa terra, porque depois disso ele viveu mais 140 anos que Deus deu de vida para ele. Ele viu até a 4ª geração, que diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, Deus ainda praticamente dobrou os anos de vida na vida daquele homem. Ele não morreu com aquela enfermidade. Então, irmãos, mesmo que nós não vamos viver esse tanto de ano que Jó viveu, mas nós temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que estar preparados para herdar a vida eterna. Às vezes, meus irmãos, nós lemos lá no livro de Mateus, lá que fala acerca da vigilância, mas a vigilância ela tem que ser em todo o tempo. Por onde nós passarmos, por onde nós andarmos, o que nós falamos, nós temos que vigiar em todo o tempo.
Porque nós não sabemos, meus irmãos, quando o Senhor há de vir na face dessa terra. Talvez seja hoje, talvez seja amanhã, nós não sabemos. Mas nós precisamos, irmãos, estar com a nossa vida diante do altar do Senhor. E não é fácil herdar a vida eterna, meus irmãos. Não é fácil alcançar a salvação. Nós não podemos abandonar este caminho, meus irmãos. Não importa qual a denominação, porque, conforme a palavra de Deus, placa nenhuma de igreja não vai salvar ninguém, não. É a maneira que você andar com Deus aqui na terra, isso sim vai te levar para o céu. Tem um versículo na Bíblia que diz assim que o amor, ele cobrirá uma multidão de pecados. Então, irmão, se você tem a oportunidade de ajudar alguém que realmente está precisando, não deixe de abrir mão e ajudar, não. Porque a própria Bíblia fala nesse versículo que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Não é através das nossas obras também que nós vamos ir para o céu, não. Porque se fosse assim, quantas pessoas que, às vezes, ele tropeça por um lado, mas ele ajuda o seu próximo. Não é pelas obras, porque se fosse assim, nós não precisaríamos do nosso nome estar escrito no livro da vida. Mas só, meus irmãos, que quando chegar no último dia, nós também temos que apresentar diante do Senhor as nossas obras. Nós teremos que dar conta daquilo que nós fizemos e também do que nós não fizemos também diante do Senhor. Tem um versículo também lá no livro de Mateus que diz assim que essa palavra pela qual Jesus pregou, ela nos condenará ou nos salvará no último dia. Então, meus irmãos, nós que temos conhecimento da palavra do Senhor, nós temos que a cada dia mais mesmo nos desviarmos do mal e não olhar para este mundo. E procurar seguir a palavra do Senhor, porque como nós somos falhos, nós somos pecadores, nós nunca vamos conseguir andar totalmente correto na face dessa terra, não. Isso não adianta, meus irmãos, por mais que a pessoa seja religioso, o mais religioso possível, nenhum de nós será capaz de andar o mais correto possível na face dessa terra. Mas nós podemos procurar andar, obedecer mais a palavra do Senhor, procurar se desviar mesmo dos caminhos maus na face dessa terra, para que um dia nós possamos sim herdar a salvação do Senhor. E a cada dia, meus irmãos, pedir perdão mesmo a Deus por nossos pecados e não deixar para a última hora. Porque nós não sabemos se na última hora será que nós vamos ter a oportunidade de se arrepender de tudo aquilo que nós fizemos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que talvez ele talvez dobra os seus joelhos, ora, pede pela sua família, pede talvez por alguma bênção material que está precisando, porque é necessário mesmo, porque nós precisamos, na face dessa terra, nós precisamos também de bens materiais. Mas e a nossa vida com Deus, meus irmãos? Como é que fica a nossa vida com o Senhor? Jó, meus irmãos, ele teve uma vida com o Senhor, sim, porque senão ele não tinha conseguido vencer aquela batalha. E nós também, meus irmãos, nós temos que sim, a cada dia mais, entrar mais na presença do Senhor e orar enquanto é tempo. E vigiar, meus irmãos, e pedir mesmo perdão a Deus, porque já pensou, meus irmãos, quantas pessoas que ele morre de uma hora para outra aí, e muitas das vezes a gente nem sabe se ele teve tempo de se arrepender daquilo que fez. Então, meus irmãos, não deixa para a última hora, não. A cada dia mais, até mesmo pecados que talvez nós cometemos e nós nem lembramos que nós cometemos os pecados diante do Senhor. Nós devemos pedir perdão ao Senhor e nos arrepender de coração, porque o que Deus perdoa é o perdão que Ele vem do coração. Não é perdão somente da boca para fora, mas é o perdão do coração. E eu imagino também, meus irmãos, que Jó, ele também teve que dar o perdão para a vida daqueles homens. A Bíblia não diz isso, mas eu creio que sim, por causa de tantas acusações que aqueles homens fizeram suposições do que poderia ter acontecido para aquele homem parar naquela situação. Então, meus irmãos, até ele, eu creio que quando ele foi orar por aqueles homens, ele deve ter dado o perdão também na vida daqueles homens. E da mesma maneira, meus irmãos, não se deve guardar rancor da vida de ninguém, porque todos nós estamos sujeitos a falhar na face dessa terra. Independente se sejam grandes, se sejam pequenos, se tem recursos materiais, se não tem, meus irmãos. Não guarda a vida de ninguém, não, porque no último dia o Senhor, infelizmente, Ele vai cobrar de cada um de nós. Então, meus irmãos, se você não consegue perdoar, às vezes, alguém por algo que te fez, peça ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai te ajudar a liberar o perdão. Por mais difícil que seja, não guarda rancor daquela pessoa, não. Porque aí no último dia, quem vai ser cobrado vai ser você, não vai ser aquela pessoa. E a falta de perdão, meus irmãos, ele prejudica muito a vida da pessoa. Porque muitas das vezes Deus vai permitindo que apareçam enfermidades, que aparecem tantas coisas na vida da pessoa para poder ele reconhecer
que ele errou também, porque não foi só a pessoa que errou com você também está errando com Deus. Então, meus irmãos, para que não sobrevenham essas situações, libera mesmo perdão, porque tem também uma palavra lá no livro de Mateus também, que fala lá assim, quando Jesus, dependendo da pessoa com quem ele curava, Jesus falava assim, vai e não peques mais. Quer dizer o quê? Que devido ao pecado que ele cometeu, ele parou naquela situação. Então, meus irmãos, não vamos fazer conforme o que foram exemplos que foram deixados na palavra do Senhor. Não vamos fazer conforme aquelas pessoas fizeram no passado, não. Mas vamos ser diferentes, vamos procurar ser diferentes a cada dia mais na presença do Senhor. Porque o Senhor conhece e o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que neste mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor venceu este mundo. E nós cremos também que nós também vamos herdar a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor continue falando em cada coração nesta noite. Se coloque de pé nesta noite e vamos fazer um instante de oração nesta noite. Agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que nos foi concedida, porque nós sabemos que é pela misericórdia do Senhor mesmo que nós estamos aqui. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Jesus, por essa mensagem que aqui foi ministrada, meu Deus e meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, aqueles que não são capazes de perdoar, meu Deus, o seu próximo, meu Deus. Por mais pequeno ou grande, meu Deus, que seja lá o que aconteceu no passado, Senhor Jesus. Que o Senhor venha tocar com o teu Espírito Santo, que aquela pessoa venha liberar o perdão, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da verdade, ajuda-nos, Senhor Jesus, a cada dia mais, meu Deus, sermos parecidos com o Senhor, meu Pai do céu. Que a cada dia mais, meu Deus, nós sejamos, meu Deus e meu Pai, fiel, meu Deus e meu Pai, a cada dia mais na Tua presença, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a servir ao Senhor em espírito e em verdade, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a servir ao Senhor de coração íntegro, como foi o Teu servo Jó, Espírito Santo de Deus. Que nós não venhamos, meu Deus e meu Pai, fazer a nossa vontade, não. Mas que a cada dia mais, meu Deus e meu Pai, nós venhamos nos colocar de pé perante a presença do Senhor. Mostra, meu Deus e meu Pai, para nós mesmos, meu Deus, o que nós estamos errando ainda com o Senhor. Para que nós possamos nos consertar enquanto é tempo ainda nesta terra, Senhor Jesus. Enquanto nós estamos ainda vivos na face dessa terra, para que um dia, meu Deus, nós venhamos herdar a vida eterna, meu Deus. Porque eu sei que não é fácil chegar lá não, mas é pela misericórdia do Senhor que nós seremos salvos, meu Deus, meu Pai, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Muito obrigada, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Vamos receber a irmã Verinha, que fará aquilo que Deus colocar no coração dela. Receba a serva do Senhor com as palmas e glorifiquem a Jesus. Glória a Deus, cumprimento a todos na paz, Senhor Jesus, amém? Como o Senhor é maravilhoso, né, irmãos? A cada dia Ele fala, né, em nossas vidas. E, né, mediante essa palavra que nos foi dada, Samuel vai estar pondo um louvor, eu gostaria que todos vocês ficassem em pé. Nós vamos estar, irmãos, meditando na letra destino. Todos de pé, em nome de Jesus, faça esse sacrifício para o Senhor. Agora, coloque a mão sobre o seu coração e feche seus olhos. Às vezes você chegou aqui hoje tão assim fraco, não teve assim aquela força para orar. Ai, meu Deus, né? Hoje eu estou desanimado. Vai meditando na letra destino e vai pedindo Deus para te renovar. Porque esse hino, esse louvor, irmãos, é a nossa vida. Né? Como a serva do Senhor falou, nós somos pecadores, nós somos falhos. Tem dia que nós estamos, né, meu Deus, tão revestido, mas tem dia que nós não estamos dando conta nem de orar. Então fecha seus olhos agora, aleluia, e vai meditando na letra deste louvor. Vai pedindo o Senhor para renovar a sua vida neste momento. Porque o Senhor me mostra que aqui tem pessoas jovens que estão fracos para buscar a presença do Senhor. Aleluia. E Deus é poderoso para renovar. Deus é poderoso para te dar graça, para te dar força. Vai meditando na letra deste louvor. Aleluia. E o Senhor Jesus vai falar em nossas vidas, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus entrar na tua presença. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Tu és santo, meu Deus. Estou chorando. Aleluias. Já estou sorrindo. Oh,
Oh, meu Deus, renova a força, a graça de cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, aleluias. Restaura, meu Pai, os nossos corações, as nossas vidas, meu Deus. Toca, meu Pai, nesta pessoa que está fraco na Tua presença, meu Deus. Dando graça, dando força, dando unção, meu Deus, aleluias. Oh, glórias a Deus, aleluias. Estende as Tuas mãos santas, estende as Tuas mãos, meu Deus. Aleluia. Nos ajuda a ser mais forte, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. Aleluias. Oh, glória a Deus. De bênção, quisera ver-te agora em resplendor e luz, mas a poder, aleluia, glória a Deus. Eu quero te pedir perdão, pois dentro do meu coração sei que te entristeci. Jesus, vem me ajudar a ser mais forte para vencer o pecado e a morte. E só viver para ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Pode começar a falar com Deus. Aleluia. Meu Deus, estende as Tuas mãos sobre a vida de cada um neste momento, ó Pai, aleluias. Eu quero te pedir perdão, pois dentro do meu coração sei que te entristeci. Jesus, me ajudar a ser bem forte para vencer o pecado e a morte e só viver para ti, Jesus. Quero te pedir perdão, pois dentro do meu coração sei que te entristeci. Aleluias. Oh, meu Deus, tende misericórdia das nossas vidas, meu Pai. O Senhor tem poder para curar, para restaurar, meu Deus. Aleluias. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Ainda de pé, exalta o Senhor com aquelas palmas bem alegres. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. Aleluia.
glória a Deus. Ainda de pé, não senta, nós vamos orar, glória a Deus. Olha, no momento em que você entrou aqui pelas portas, o Senhor Jesus está te dando um grande livramento de um acidente, amém? E pode receber que Deus está guardando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Numa dessas irmãs aqui, ó, você está levando um livramento para o seu vizinho, né? Às vezes você não conhece, não tem contato, mas ao você levantar a sua mão, Deus vai dar um grande livramento. Oh, glória a Deus, seja rápido para nós poder orar. Não confirma, não, isso, Elisete, você mesmo. Aqui tem um irmão no nosso meio, me revela o Espírito Santo de Deus, que Deus só disse, vai, aleluia, que Ele vai trabalhar. Não, vai fazer o que você tem que fazer, porque Deus está no controle. Se você tem alguma coisa para resolver, Deus já está entrando com a solução. Não quer a vitória? Irmão Fábio, isso. Aqui tem uma irmã, o Senhor me mostra, irmão, você sentindo uma dor assim forte, né? É como ela vem e vai. E o Senhor Jesus está te dando um livramento de uma infecção no seu fígado. Pode receber, viu, irmã do Cineia? Aqui ainda tem um irmão aqui, ó. Era como se você chegasse num lugar e, de repente, sua mente sumia. Assim, foi aquele, né, some e volta. O Senhor está te livrando de uma enfermidade na cabeça. Isso, Isaías, pode receber, viu? O Senhor já está curando. Agora levante a sua mão e ore comigo. Deus de poder, Deus de graça, meu Pai. Eu coloco, meu Deus, essas vidas nas tuas mãos agora. Meu Pai, que o Senhor vem restaurar, que o Senhor vem estender as tuas mãos de poder, as tuas mãos de graça, as tuas mãos de misericórdia. Daí a grande cura, meu Pai, daí o grande livramento agora. Meu Deus, cobre cada um com teu sangue, ó Pai, em nome do Senhor, em nome do Senhor, ó Pai, aleluia. Cobre, meu Pai, cada um com teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, aqui tem uma pessoa que você está sendo sim perseguido pelo espírito da inveja. E o Senhor me mostra claramente. O Senhor Jesus está cobrindo você lá. O Paulo, pode receber, viu? O Senhor já está jogando por terra, em nome do Senhor Jesus. Aleluias! Oh, glória a Deus! Oh, Elisete, o Senhor está dando um livramento de uma queda para o seu filho. Aleluia! E o Senhor me mostrava ele caindo num lugar e furando aqui, o Senhor está dando um livramento, viu? Pode receber, muito grande a bênção do Senhor. Aleluia! Oh, glórias! Oh, irmão Cláudio, quando chegar lá, faz uma oração para a irmã Simone, só ora, amém? E o Senhor vai cuidar do resto, aleluias! Santo é o nome do Senhor. Tem um irmão aqui, o Senhor manda você vigiar muito na hora que você estiver saindo para o trabalho. Eu não sei qual horário, né, que você vai sair, mas pelo menos quando você sair, olha de um lado para o outro e pede Deus para te guiar. Só isso que Deus manda falar. Oh, glória a Deus. Não, isso, o irmão mesmo, viu? Pode receber o livramento das mãos do Senhor. E aquelas palmas bem alegres para Jesus. Aleluia! Oh, glória! Deus abençoa todos vocês, irmãos. E também a irmã Andressa, né, irmão Isaías. Deus abençoa vocês, amém? Palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Antes de nós fazer a oração da fé, eu vou anunciar que a campanha de terça-feira, que é uma campanha de oração, pela qual nós estamos aqui na congregação, das 6h30 às 7h30. Mesmo que você não puder chegar às 6h30 em ponto, meus irmãos, chegue então às 7 horas, porque toda oração ela é bem-vinda na nossa vida. E nos tempos que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar de orar. Como é que é o tema? Ai, ai. Já anunciou já o pregador de quarta-feira, acho que nem precisa anunciar mais, né? Louvado seja Deus.
só a campanha O Fogo Arderá Continuamente sobre o altar. Então, meus irmãos, todos os irmãos aqui estão convidados em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu já gostaria de perguntar nessa noite se tem alguém que poder aceitar Jesus nesta noite. Tem alguém aqui? Se tiver, pode se fazer presente aqui neste altar do Senhor. Louvado seja Deus. Não tem ninguém, né, irmãos? Mas os visitantes que estão aqui na casa do Senhor, que sejam bem-vindos em nome de Jesus. E sempre que sentirem no seu coração, continue nos visitando, porque nós sabemos que Deus tem uma bênção reservada para cada um de vocês que se faz presente aqui neste lugar. E nós sabemos também, meus irmãos, que pelos dias que nós estamos vivendo, nós temos mesmo que procurar o Senhor, porque Ele tem livrado, Ele tem guardado, mas só que os dias, a cada dia mais, os dias são maus. Então, na presença do Senhor nós estando, o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem guarda as nossas vidas. E assim vamos fazer a oração da fé nesta noite, e agradeço também o Washington por esta oportunidade que me foi concedida. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais essa oportunidade de estar na casa do Senhor. Livra-nos, Senhor, meu Deus, e guarda-nos, Senhor, meu Deus e meu Pai, de todo mal. Meu Deus e meu Pai, cobre com o teu sangue, Espírito Santo de Deus. Livre e guarda, Jesus, as nossas vidas, meu Deus e meu Pai. Livre e guarda, meu Deus e meu Pai, a nossa entrada, a nossa saída, Senhor, meu Deus. Livre e guarda, Jesus Cristo de Nazaré, lá dentro do setor de trabalho. Livre e guarda, Jesus, todos aqueles que assistiram o culto desta noite, Jesus. Socorre a cada um deles, meu Deus. Se tiver alguém enfermo, que seja curado agora na oração da fé. Se tiver alguém, meu Deus e meu Pai, desempregado, que as portas venham abrir na vida dessa pessoa. Cobre também com o teu sangue todos os nossos familiares, Senhor Jesus. Eu lhe entrego nas tuas mãos também aqueles que ainda não servem ao Senhor, Jesus. Os jovens que estão neste mundo também, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que estão lá, meu Deus e meu Pai, no mundo dos vícios. Que o Senhor venha libertar, meu Deus e meu Pai. E os que estão também na prisão, Espírito Santo de Deus, trabalha e realiza grande obra. Que ao sair da prisão, que eles também venham se converter ao Senhor. E em nome de Jesus, que cada um de nós, meu Deus e meu Pai, venhamos sair daqui com as bênçãos do Senhor e com um grande livramento, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que todos vão em paz e que o Senhor acompanhe.